Sabe quando você está lendo um livro e marca com destaque aquele trecho super importante? Pois é, tem um aspecto na história do Brasil que merece, de uma vez por todas, receber esse destaque na mente de todo mundo. Especialmente da galera de fora da Bahia. É o seguinte, diferentemente do que se pensava, o 2 de julho não resultou na independência da Bahia. A luta dos baianos não era separatista. Os meus ancestrais não queriam se separar do Brasil. O objetivo era expulsar os portugueses que se instalaram na Bahia a partir do início de 1822. Claro, isso só foi possível com a ajuda de outros brasileiros, como alagoanos, sergipanos, paraibanos. E sem esquecer de mencionar também as forças enviadas do Rio de Janeiro por Dom Pedro. Sim, essa foi uma guerra travada na Bahia, mas os efeitos desse conflito não foram apenas locais, foram muito maiores. Essa guerra marcou um processo de integração do território e a construção de uma nação independente do controle português. Eu sei, essa frase é meio longa e cheia de detalhes, por isso vale a pena sublinhar esse ponto crucial. A guerra marcou um processo de integração do território e a construção de uma nação independente do controle português. É por isso que a gente fala independência do Brasil na Bahia e não independência da Bahia. Mas precisamos enfrentar um porém. Na verdade, um grande porém. Essa independência foi em relação a quê? Independência para quem exatamente? Afinal, vamos lá. A escravidão continuou ocorrendo, a falta de direitos dos povos indígenas continuou existindo e a desigualdade social, econômica e de gênero, bem, todas essas desigualdades seguiram firmes e fortes. Portanto, palavras como independência, união e liberdade tinham significados diferentes para cada um e para cada grupo. Por isso, é importante dar uma olhada mais cuidadosa nessa história, sem pular etapas e sem romantização. Olá! Eu sou a Adriana Santana e hoje dou início ao segundo episódio da 6ª temporada do podcast Calumbi, intitulada Independência do Brasil na Bahia, Lutas por Liberdade. Essa temporada é uma parceria com o grupo de pesquisa e extensão Arribar o Céu, Artes, Saberes e Histórias dos Sertões Indígenas e Afro-Brasileiros. Esse grupo está vinculado ao Campus 4 da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, localizado na cidade de Jacobina. Nossa temporada surge em meio às comemorações do bicentenário da independência do Brasil na Bahia e só foi possível por conta do apoio financeiro da UNEB, através do edital número 111/2022. Para conhecer mais o Calumbi e o grupo Arribar o Céu, segue a gente no Instagram. Nós estamos lá com os arrobas podcast Calumbi e Arribar o Céu. Então, vamos lá ouvir mais histórias sobre a independência do Brasil na Bahia. No episódio de hoje, a gente vai jogar luz sobre alguns pontos desse processo complexo e repleto de contradições. Vamos discutir a participação dos povos indígenas e da população interiorana, grupos que tiveram um papel crucial nas lutas pela independência. E para aprofundar essas questões, eu vou conversar com 2 historiadores que estão fazendo a diferença quando o assunto é a história da Bahia e do Brasil. Eu estou falando de Diego Coppic e Francisco Cancela. Antes da gente ir para as entrevistas, vamos dar uma situada no contexto histórico.
Assim, a gente encaixa melhor as peças desse quebra-cabeça que foi a Guerra da Independência do Brasil na Bahia. Como já falamos no primeiro episódio, a independência na Bahia foi uma batalha bem complexa e, sobretudo, estratégica. Uma coisa eu sei, nem todo mundo é bom com datas, mas tem uma que vale lembrar. A data é essa: fevereiro de 1822. No mês de fevereiro de 1822, a capital da Bahia ficou sob o domínio das tropas portuguesas. Se liga na linha do tempo. Se 2 de julho de 1823 é quando a guerra termina, fevereiro de 1822 é quando tudo começa. Encarar um exército bem treinado, numeroso e com bons armamentos não seria uma tarefa fácil. Por isso, se o objetivo era expulsar os portugueses, era necessário formar uma resistência. Primeiro, essa resistência foi exclusivamente baiana, mas depois assumiria um caráter nacional, com a participação de pessoas de diferentes regiões do Brasil. E não é por acaso que a guerra é dividida em duas fases, como aponta o historiador Dias Tavares. A primeira marcadamente baiana e a segunda fase envolvendo o Brasil. Voltando. A ocupação militar de Salvador por Madeira de Melo e suas tropas portuguesas gerou forte insatisfação e levou inúmeras famílias baianas a abandonarem a cidade. Enquanto essas fugas aconteciam, rolava também uma onda de apoio a Dom Pedro, onda que, pouco a pouco, resultou na adesão a seu governo. Lembrando que tudo isso está acontecendo meses antes do famigerado episódio do Rio Ipiranga, viu? E se esse episódio envolvendo Dom Pedro foi um mero acordo político, as movimentações que ocorriam na Bahia tinham por impulso uma série de anseios populares que abarcavam diversas agendas, desejos, reivindicações e interesses. Ou seja, diferente do que diz a perspectiva oficial, o povo fez parte da história. A resistência baiana ganhou forma política com a criação de um governo paralelo na cidade de Cachoeira, localizada a cerca de 120 quilômetros de Salvador. Foi nesse momento, no primeiro semestre de 1822, que surgiram as primeiras deliberações e táticas para cercar e recuperar o controle da capital. Uma dessas táticas seria o controle das estradas que levavam mantimentos para Salvador. É nessa primeira fase da guerra que acontece também a formação dos primeiros batalhões, compostos por brancos pobres, negros libertos, negros escravizados e de povos indígenas. Em suma, pessoas de diferentes cores e etnias vindas de diferentes regiões da Bahia. Mas há um porém. Sim, tem outro porém. Até mesmo em livros que tratam da história da independência do Brasil na Bahia, é possível notar que alguns grupos são mais privilegiados do que outros. Em outras palavras, há uma invisibilidade acontecendo, deixando de lado, por exemplo, a participação dos povos indígenas e da população do interior, como a do Recôncavo Norte. A boa notícia é que isso vem mudando. E na busca por assegurar o protagonismo de quem de fato foi protagonista naquela guerra, surgem novos estudos e pesquisas, como os do historiador Diego Kopik. Diego Kopik é bacharel e licenciado em História pela Universidade Católica do Salvador, é autor do livro Do Joanes ao Jacuípe, uma história de muitas querelas, tensões e disputas locais, e também é autor do livro A Presença do Recôncavo Norte da Bahia na Consolidação da Independência do Brasil.
E, além de tudo, Diego é pesquisador independente e ativista pela valorização da história da cidade de Camaçari, localizada a cerca de 50 quilômetros de Salvador. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo ao podcast Calumbi. É um prazer contar contigo aqui na nossa temporada sobre o 2 de julho. Boa noite, tudo bem? Muitíssimo obrigado pelo convite. A honra e o prazer é todo meu. Mais uma vez, muito obrigado. Massa. Eu queria que você começasse falando aqui nessa nossa entrevista sobre a importância da região do Recôncavo Baiano para os primeiros momentos da organização da resistência baiana contra as tropas portuguesas, né? Ou seja, o Recôncavo participou logo em seguida da nomeação de Madeira de Melo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, é importante nós ressaltarmos que, na maioria das vezes, muita gente passa desapercebido nesse sentido, que até a própria capital, a cidade do Salvador, ela faz parte do Recôncavo da Bahia. E, dentro dessa perspectiva, se dá uma ênfase muito grande a uma determinada parte, ou região do Recôncavo, como Cachoeira, Santo Amaro, não que não tenham importância, obviamente que tem, mas há outros municípios, como a própria capital, e os municípios que compõem a parte norte do Recôncavo, também conhecido como Recôncavo Norte, que fazem parte do Recôncavo e que, por conta da implantação do termo região metropolitana do Salvador, isso no meado da década de 1970, mais precisamente em 1973, se perde muito dessa identidade. Então, moradores da chamada região metropolitana terminam esquecendo ou não sabendo que fazem parte do Recôncavo. Então, dito isso, a participação do Recôncavo ela foi primordial nesse processo, porque a história, digamos assim, o processo de colonização do que nós conhecemos hoje como Brasil, como essa nação de dimensão continental, se dá justamente a partir do Recôncavo da Bahia. Primeiro, a invasão, né, que costumam chamar de descoberta, que é a chegada dos portugueses e a dizimação dos povos indígenas e a expropriação de suas terras. E, consequentemente, com esse processo, vem a fundação dos aldeamentos indígenas. Esses aldeamentos indígenas começam a ser fundados, primeiro, no entorno de Salvador, né? E depois vem descendo justamente para a região norte. E aí nós temos a fundação de 4 importantes aldeamentos indígenas, que são os aldeamentos do Espírito Santo, que se tornou Vila da Nova Abrantes do Espírito Santo, hoje município de Camaçari, o aldeamento de Santo Antônio de Rembé, que faz parte do município de Camaçari, que nós conhecemos como Arembepe, o aldeamento de Santo Antônio da Barra da Ressaca, do Rio Jacuípe, que também faz parte do município de Camaçari, que nós conhecemos como as localidades de Barra do Jacuípe e o distrito de Monte Gordo, e, por fim, em 1561, o aldeamento de Bom Jesus de Tatuapara, onde Garcia Dávila construiu a sua torre, o seu castelo. Então, nesse território, nós temos, digamos assim, a gênese, digamos, do processo de colonização, melhor dizendo, nessa região. Por que eu estou falando muito voltado nesse sentido, ainda no processo de gênese e de evolução desse processo de colonização? Porque é de suma importância conhecer a formação desse território, a geografia, para entendermos o processo de emancipação política do Brasil no início do século XIX. Desde a fundação
da cidade do Salvador, que foi fundada como cidade fortaleza, esses territórios indígenas, eles foram fundados com a perspectiva de levar a fé católica cristã, de converter os povos originários, de promover a catequese, mas, acima de tudo, de transformar esses indígenas em soldados, em guerreiros, que fossem defender justamente esse processo de colonização. Tanto que em diversos episódios que houve a tentativa de invasão dessa região, os invasores, outros europeus, foram justamente ressachados pelos povos indígenas. Em 1609, houve a tentativa de invasão de franceses ali na região de Busca-Vida, nas proximidades do Aldeamento do Espírito Santo, em Camaçari, e esses franceses eles foram capturados pelos indígenas tupinambás do Aldeamento do Espírito Santo e foram entregues às autoridades portuguesas na capital, em Salvador. Então, você perceba que de Salvador até a sul da Torre, nós temos uma espécie de cinturão de defesa da costa. Então, quando se avistava navios que vinham, obviamente que pelo mar, né, por essa região costeira, então havia, digamos assim, uma organização a partir desses aldeamentos para combater e expulsar esses invasores. Eu estou colocando esses pontos, esses aspectos, para que os nossos ouvintes possam entender que, desde o século XVI, essa região norte do Recôncavo, e o Recôncavo como um todo, ele foi uma espécie de, digamos assim, de guardião da capital. Já no século XIX, quando se dá esse processo que culmina na consolidação da independência do Brasil na Bahia, houve, mais uma vez, a formação de uma confederação, onde envolveu todas as vilas e povoações do Recôncavo, não apenas do Recôncavo Norte, mas do Recôncavo como um todo, e que se expandiu para diversas áreas do sertão. Então, se não houvesse essa confederação, se não houvesse esse ajuntamento, essa união de forças, obviamente que nós não teríamos conseguido expulsar os portugueses da Bahia e, consequentemente, não teríamos emancipado o Brasil. Perfeito, Diego. Nós sabemos que a Estrada das Boiadas teve um papel estratégico para a vitória do Exército Libertador, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre como essa estrada foi importante para o cerco da cidade de Salvador e para a expulsão das forças portuguesas. Bom, nós tínhamos duas importantes estradas na Bahia. Obviamente que tínhamos outras estradas que eram extensão dessas duas estradas. Mas essas duas estradas, às quais me refiro, a primeira é a estrada que ligava Salvador, a princípio, à Casa da Torre de Garcia Dávila, e com o processo de colonização, essa estrada ela vai se expandindo para outras localidades e digamos assim, povoações para além da capitania da Bahia. Essa era a estrada que ela era denominada de Estrada Real. O nome dela era Estrada Real. E tínhamos a Estrada Real das Boiadas, que ela recebe justamente esse nome pelo fluxo contínuo de gado que transitava nessa estrada, que vinham justamente do sertão para serem comercializados na Feira do Capuame, que foi a maior feira de gado da América Latina, e a partir desse fluxo de subida e descida de gado e de tropeiros nessa estrada, ela passa a ser denominada de Estrada das Boiadas, Estrada Real das Boiadas. Essa estrada ela nasce na cidade de Salvador,
na freguesia de Santo Antônio, além do Carmo, e passa pela freguesia de Pirajá. Santo Antônio, além do Carmo, hoje é bairro da Liberdade. Ela passa pela freguesia de Pirajá, pela freguesia de São Miguel de Cotegipe, desemboca na freguesia da Vila de Abrantes, segue para a Feira de Capuame, para Mata de São João, e de Mata de São João ela desemboca para outras localidades, para outras povoações. Por que eu faço questão de fazer esse recorte muito específico em relação à Estrada das Boiadas? Porque na altura do que hoje nós conhecemos como bairro de Valéria, em Salvador, isso logo depois de Pirajá, do bairro de Valéria até a Feira de Capuame, que hoje é município de Dias d'Ávila, havia um grande latifundiário que foi o maior detentor de terras nessa região. O seu nome era João Francisco da Costa. Ele era português, era capitão, e ele tinha, nessa região, 4 engenhos de cana-de-açúcar, e, para além desses engenhos de cana-de-açúcar, só em Camaçari ele era proprietário de 11 fazendas e um engenho. E eu estou falando da região que corresponde aos municípios de Simões Filho, Camaçari e Dias d'Ávila. Esse é o trecho principal da Estrada das Boiadas. E quando houve, digamos, o bloqueio da Estrada das Boiadas e o bloqueio da Estrada Real, na altura ali de Itapuã, foi de suma importância a localização dessa estrada, porque, uma vez que esse capitão português ele era o maior latifundiário da região, detentor de inúmeras fazendas e engenhos de cana-de-açúcar, no ponto alto da guerra, ele já não estava mais vivo. O João Francisco da Costa, ele morreu em 1817. Mas ele tinha um sobrinho herdeiro, que foi o Luiz da Costa Guimarães, que formou justamente o primeiro quartel-general das tropas baianas no seu engenho Novo Cotegipe, engenho que foi propriedade do seu tio João da Costa Guimarães, João Francisco, melhor dizendo. E aí o que ocorre? Nós temos efetivamente um bom resultado de bloqueio da Estrada das Boiadas, de sitiar a cidade do Salvador e não permitir que os portugueses desçam para o Recôncavo e para o Sertão em busca de mantimento, justamente por conta dessa localização estratégica da Estrada das Boiadas. Imagina se esse território ele fosse, digamos assim, de mais de um proprietário, e que esses proprietários fossem portugueses e favoráveis à causa portuguesa. Isso já dificultaria bastante esse processo. Então, um dos pontos que eu julgo importante nesse processo é justamente essa localização da Estrada das Boiadas, ou melhor dizendo, dessas fazendas e desses engenhos de cana-de-açúcar que pertencia ao herdeiro desse latifundiário nessa região. Ela foi de suma importância. As tropas baianas transitavam, subiam e desciam por essa estrada. Nesse episódio, além de entender a importância da região do Recôncavo Norte, a gente quer destacar a importante participação indígena no processo que levou à independência. Você poderia falar da atuação desse grupo na região do Recôncavo Norte? Sim, sem dúvida. Eu justamente começo apresentando para você e para os nossos ouvintes um panorama que traça justamente no século XVI a fundação de 4 aldeamentos indígenas na região. No século XIX, esses aldeamentos indígenas eles já estavam extintos. E remanescente a esses aldeamentos indígenas, nós tínhamos a Vila da Nova Abrantes do Espírito Santo, que era a Vila de Abrantes, que foi a primeira vila indígena do Brasil, e
Quando esse aldeamento, em 1758, ele passa do status de aldeamento indígena para vila indígena, obviamente que os remanescentes desses povos indígenas, desses outros aldeamentos, estavam ali, habitando a região. Então, havia a figura de um capitão-mor indígena, que era o Joaquim Eusébio de Santana, que atuou de forma brilhante no processo de consolidação da independência, e a sua atuação não começa apenas no teatro da guerra em 1822, 1823. Ele já atua nos bastidores, inclusive em 1821, em um outro processo. Então, o Joaquim Eusébio de Santana foi uma figura importante, ele era uma espécie de liderança militar dos indígenas da Vila de Abrantes, e nós não podemos esquecer que todo esse território, aí eu volto a falar mais uma vez de Abrantes, Arembepe, Barra do Jacuípe, Monte Gordo e Tatuapara, que é a sul da Torre, como territórios remanescentes de povos indígenas. Então, quando se fala da figura do caboclo e da cabocla, nós estamos falando justamente dos povos oriundos desse território. Esses remanescentes indígenas você encontrava justamente onde outrora havia sido o aldeamento. E onde foi justamente o aldeamento que durou mais tempo e que se tornou a primeira vila indígena do Brasil, foi justamente a Vila de Abrantes. Então, falar da atuação dos povos indígenas que houve é justamente falar dos povos remanescentes deste território. Então, houve uma participação, sim, e marcante dos povos indígenas, e não apenas dos povos indígenas remanescentes desses aldeamentos. Houve a participação de indígenas de outras etnias, que não apenas dos tupinambás, de diversas regiões do Recôncavo e do Sertão. É importante também ressaltar a participação dos afro-brasileiros e dos africanos, escravizados e libertos. Porque esse processo, digamos assim, essa luta é uma guerra efetivamente de participação popular. Embora a historiografia oficial tenha construído os seus grandes mitos, os seus grandes heróis, mas os verdadeiros heróis foi justamente o povo. E que, infelizmente, não é retratado nos livros oficiais da história. Haja visto que o único trabalho, o único livro que eu vejo fazer menção da participação de Joaquim Eusébio de Santana é justamente de Ladislau dos Santos Titara, que foi um cronista da guerra, um mestiço, filho de uma ex-escravizada, com um brasileiro, um advogado, que participa efetivamente do processo, e ele narra na sua obra o Paraguaçu, e ele registra essa importante participação dos indígenas, bem como de Joaquim Eusébio de Santana. É importante até ressaltar que Ladislau dos Santos Titara, que é o autor do hino do 2 de julho, que se transformou no hino da Bahia, era natural justamente da Feira de Capuame, aqui do nosso vizinho município de Dias d'Ávila, e que pouco se fala a respeito dessa importante informação, né? Sim, sim. Inclusive descobri vendo suas pesquisas, né? Nas suas entrevistas anteriores e tal, achei uma informação bem relevante. Você escreveu 2 livros que tratam sobre a participação de cidades do Recôncavo Norte, Camaçari, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas e Mato São João, nas lutas pela independência. Falou sobre a participação das cidades nessas lutas. Esses estudos serviram de argumento para a inclusão desses municípios na rota do fogo simbólico do 2 de julho desse ano. Ou melhor, serviram como argumento para a criação de uma segunda rota para o fogo simbólico, né? Você poderia nos explicar como foi esse trabalho de pesquisa
E qual a importância dessa inclusão para a nossa história e para a nossa identidade? Bom, primeiro que as minhas pesquisas e eu ter me tornado historiador, eu costumo dizer que foi meio que acidente de percurso, porque eu não tinha a pretensão, há 23, 24 anos atrás, de me tornar historiador. Na verdade, eu trabalhava no polo petroquímico, e prestava serviço para uma grande indústria, uma empresa terceirizada, e nessa empresa sofria discriminação racial. E ao sofrer essa discriminação racial, como eu já tinha uma certa curiosidade em relação ao meu sobrenome paterno, que é completamente diferente, então, por ser negro, por conta do fenótipo, né, da aparência, e dos meus familiares mais próximos serem negros, retintos como eu, e alguns negros mais de tom de pele mais claro, mas todos, digamos assim, em essência, negros, eu imaginava que teriam uma origem efetivamente africana. Então, ao sofrer essa discriminação racial, eu tive a necessidade de pesquisar com o intuito de escrever algo que levantasse a moral, a autoestima de uma família que eu julgava efetivamente, puramente de origem africana. Então, inicio daí uma pesquisa genealógica. 2 anos depois, iniciada essa pesquisa genealógica, eu descubro que eu sou descendente de por conta desse sobrenome, de um cônsul alemão que havia se estabelecido em Portugal e que fundou a primeira companhia produtora de vinho do Porto, que é a Casa Kopke, e que diretamente eu era descendente dele por conta de 2 netos que se estabeleceram aqui na Bahia. E um dos netos era o Nicolau José Kopke, do qual eu sou a 8ª geração, que foi proprietário da segunda prensa de algodão da Bahia, onde hoje existem as ruínas do Trapiche Barnabé. Ele foi arrendatário do Trapiche Barnabé, que fica na Cidade Baixa, por 40 anos. Então, quando eu estou mergulhado nessa pesquisa de cunho genealógico, eu descubro também, a partir justamente dessa pesquisa, que Vila de Abrantes, no século XIX, começava a despontar como uma grande produtora de algodão. Então, essa pesquisa de cunho genealógico e pessoal me leva a ter contato com fontes relacionadas ao município de Camaçari. Depois eu descubro que o irmão desse Nicolau José Kopke era proprietário de um engenho de cana-de-açúcar em São Sebastião do Passé. E a localização do seu engenho ficava justamente na margem do seu engenho passava justamente 2 importantes rios que desaguam em Camaçari, que é o Joanes e o Jacuípe. Então, essas informações começaram a me levar a ter contato com fontes documentais relacionadas à história da cidade. Até que um dia, pesquisando na Biblioteca Pública dos Barris, eu encontro um jornal que datava de 1977, cuja manchete era a seguinte: Camaçari começa a receber a sua primeira leva de imigrantes. E como já tinha tido acesso a algumas informações primárias relacionadas a Camaçari, ou seja, a Vila de Abrantes, no período colonial, aí me acendeu aquela luzinha de interrogação. Como será que foi Camaçari, ou a Vila da Nova Abrantes do Espírito Santo, no século XIX, e quem sabe até antes mesmo do século XIX? Qual a sua importância nesse processo histórico? E aí, como eu havia iniciado uma pesquisa de cunho genealógico, e na época eu dei meio que com os burros na água, porque queria escrever algo que fortalecesse uma família numa perspectiva afrocentrada, ou seja, com a história de africanos transmigrados para o Brasil. Então, esse projeto já tinha caído por terra até por conta do processo de miscigenação. Então, eu me apaixonei pela história da cidade e, paralelo a essa pesquisa relacionada à miscigenação, que é a minha pesquisa de cunho genealógico,
mudou para um foco mais voltado para a miscigenação étnica, biológica e cultural, eu comecei a trilhar os caminhos da história do município de Camaçari. E eu não era formado em história, não tinha curso de história, mas eu frequentava muitos ambientes de pesquisa. Então, em um dado momento, um historiador amigo meu, Urano Andrade, ele me apresentou a uma historiadora portuguesa que estava fazendo a sua pesquisa de pós-doutorado no arquivo público. E ele me disse, olha, acho que vocês deveriam conversar, porque você pesquisa essa coisa da miscigenação, e ela está trabalhando pós-doutorado nesse sentido. Então, eu acho que, de repente, você pode até contribuir com a pesquisa dela e tal. E assim, nós iniciamos um diálogo, e em um determinado momento ela me disse, você é um pesquisador nato, você é um historiador nato, pena que se você não tomar cuidado, tudo isso aí que você está pesquisando, que você está investindo, que você está produzindo, você vai dar de presente para alguém. Eu disse, como dar de presente? Tem intenção de dar de presente nada para ninguém? Ela disse, sim, você não é historiador. Você é um pesquisador nato, mas você não sabe, digamos assim, dialogar com as fontes. Você não sabe o fazer historiográfico, a metodologia de trabalho você não tem, embora você tenha o dom, tenha o talento, mas você não tem. Eu disse, professor, o que é que eu tenho que fazer então? Para ter? Ela disse, vá estudar curso História. E aí, 6 meses depois, eu estava na Universidade Católica do Salvador, fazendo bacharelado e licenciatura em História. Consequentemente, 18 anos depois, eu estava com um volume imenso de fontes documentais, não mais relacionadas apenas aos meus ancestrais, porque o foco da pesquisa mudou completamente, eu me apaixonei pela história de Camaçari, e ao mergulhar na história de Camaçari, eu comecei a, digamos assim, a ter um olhar mais aguçado, não apenas para o município de Camaçari, mas para a região do Recôncavo Norte, porque com a implantação do processo de industrialização nessa região, se perde essa identidade histórica, geográfica e cultural, e principalmente étnica, porque Camaçari é um território indígena e afro, ou seja, um território afro-indígena. E o que é que ocorre? Tudo que está relacionado à história, cultura, memória e as raízes dessa cidade, dessa região, se perde a partir do processo de industrialização. Primeiro com a implantação do Centro Industrial de Aratu, o CIA, depois com a implantação do termo Região Metropolitana do Salvador, em 1973, e para fechar o caixão, com a implantação do Polo Petroquímico em 1978. Camaçari e Dias Dávila passam a ser conhecidos e renomados no mundo inteiro como cidade industrial. E onde está a história, a memória, a cultura dessa cidade industrial? É como se tivessem apagado 4 séculos de história e a sua história só passou a contar a partir do processo de industrialização, especificamente a partir da fundação do Polo Petroquímico. Então, eu mergulho justamente numa perspectiva de promover um resgate da história, da cultura desta região e, efetivamente, do município de Camaçari. Então, daí se dá a publicação desse meu primeiro livro, Do Joanes ao Jacuípe, uma história de muitas querelas, tensões e disputas locais, que trata justamente desse processo de gênese e evolução, não apenas de Camaçari, mas dessa região norte do Recôncavo. Então, eu trato um pouco, nesse livro, desse processo de emancipação política do Brasil, ou seja, falando das lutas para a consolidação da independência do Brasil na Bahia. Mas o foco, o tema desse trabalho não era esse. Então, eu dei uma pincelada, meio que en passant, no tema,
e guardava em mim a proposta justamente de se trabalhar um outro livro, especificamente tratando dessa questão da emancipação política a partir do nosso território, numa perspectiva de lutar por uma reparação histórica. Então, no dia 28 de maio de 2022, em praça pública, no dia de sábado, dia de feira, eu publiquei esse segundo livro, que é A Presença do Recôncavo Norte da Bahia na Consolidação da Independência do Brasil. Eu trabalhei esse livro para que ele servisse como uma espécie de livro-documento, para que lutasse justamente na perspectiva dessa reparação. Então, em maio de 22, eu começo, no dia 28 de maio de 2022, eu começo, digamos assim, oficialmente essa luta por reparação. Eu já vinha trabalhando nesse sentido há 7 anos atrás, publicando artigos, cheguei a dialogar com uma vereadora daqui da Câmara de Vereadores de Camaçari, que se propôs, e ela o fez, a fazer uma indicação para o Executivo Municipal que buscasse essa reparação histórica. Só que, infelizmente, o Executivo não buscou a reparação e eu não podia ficar parado, já que não foi pela via política, então que fosse pela via historiográfica, e assim fizemos, né? Publicamos o livro, e eu fiz questão que esse livro fosse publicado em praça pública para envolver o povo, para que a população tome conta, tome pé da sua história, da sua cultura. E, detalhe, as pessoas que estavam transitando, que estavam indo e vindo da feira, paravam para saber o que estava acontecendo e compravam um livro, e foi maravilhoso. E aí o que ocorre? Esse trabalho, essa perspectiva de reparação, vem justamente nesse sentido, de promover o conhecimento, o fortalecimento do sentimento de pertencimento e da autoestima dessa população da região norte do Recôncavo. Eu estou apaixonada pela história. Eu não sabia, antes de conhecer seu trabalho, sobre, de fato, eu era ignorante nesse sentido, não achava que Camaçari era recôncavo, né? Justamente porque sempre conheci essa divisão do Estado em 27 territórios, e nos territórios é justamente região metropolitana de Salvador, né? Então, de fato, essa divisão que o Estado da Bahia fez não leva em consideração essa história, né? Então, é muito bom estar em contato contigo para conhecer mais sobre a história dessa região. E fiquei impressionado com o seu trabalho de pesquisa, o seu percurso de pesquisa também. E eu acho muito massa falar sobre a sua história, porque a gente sabe que tem muitos pesquisadores populares por aí, né? E tem muita gente que pensa assim, poxa, eu queria tanto achar um trabalho sobre os indígenas da região do sertão da Bahia, do sertão de Senhor do Bonfim, de Juazeiro. Às vezes a gente fica nessa ansiedade de querer que alguém tenha tratado sobre o tema, mas às vezes o alguém vai ser a gente, entendeu? Então, o seu exemplo, ele é ótimo, porque assim, tem espaço, gente, para mais gente estudar sobre a história da Bahia, sabe? Tem muito espaço. Tá, sem dúvida, tem sim. Eu queria fechar com uma pergunta, Diego, que a gente está fazendo para todos os historiadores convidados aqui no nosso programa. A gente acha que é muito importante ouvir diferentes perspectivas sobre a mesma pergunta, né? Para a gente fazer um panorama do que os historiadores convidados pensam a respeito. Então, eu queria te perguntar, quais os desafios de se estudar a independência do Brasil na Bahia, considerando a complexidade, as ausências e silenciamentos que ainda pairam sobre o tema? É romper, né? Primeiro, romper com o preconceito, com a discriminação, porque verdadeiramente a independência do Brasil se deu aqui, na Bahia, em território, obviamente, baiano. E se não há esse reconhecimento dentro de uma perspectiva nacional, se dá justamente pelo preconceito que o Sudeste tem em relação aos baianos e
efetivamente aos nordestinos como um todo, né? Mas nós sabemos que o grito do Ipiranga nada mais foi do que um ato simbólico, político, e que não teve grande relevância. A grande relevância se deu foi justamente aqui na Bahia, onde o povo lutou, o povo pegou em armas e o povo, sim, fez a consolidação da independência do Brasil na Bahia. Embora, depois de consolidada essa independência, aqueles que atuaram nesse processo e fizeram com que a independência de fato acontecesse, que foram os negros, os indígenas, os afro-indígenas e os caboclos, os mestiços, dentro de uma perspectiva mais ampla, ficaram à margem do processo. Porque quem se beneficiou, e até hoje, né, de uma certa forma, se beneficia, são as elites. Essa mesma elite que tem a pena na mão e que escreve e conta a história como bem quer e entende. Eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito, Diego. Queria te agradecer muito pela participação. É muito importante falar com você nesse ano do bicentenário. Você tem uma participação muito forte para a gente reconquistar a nossa história, para a gente reconstruir essa história e contar para mais gente a partir de outros vieses, né? Então, te agradeço mais uma vez. Eu que te agradeço e, quando precisar, estou aqui à disposição. É fundamental destacar ainda a participação dos povos indígenas na luta pela independência. Mas é preciso não cair na cilada de achar que todos os envolvidos naquela guerra tinham o mesmo objetivo. A situação é bem mais complexa. Os povos indígenas não estavam lutando por um projeto nacional, mas, sobretudo, por um projeto comunitário. Cada vila tinha suas próprias demandas locais e posicionamentos únicos. Muitos desses povos se uniram à causa da independência não por acreditarem incondicionalmente em Dom Pedro, mas como uma estratégia para proteger suas comunidades e defender suas próprias agendas. E para mergulhar com detalhes nessa questão, a gente conversa agora com o historiador Francisco Cancela. Chico Cancela, como também é conhecido, é doutor em História Social do Brasil pela Universidade Federal da Bahia e professor da Universidade do Estado da Bahia, no campus de Alagoinhas. É pesquisador da história dos povos indígenas, atuando hoje na coordenação do Grupo de Estudos sobre a América Portuguesa, grupo que é vinculado à UNEB. O pesquisador tem publicado diversos artigos e livros sobre a história colonial e a participação dos indígenas na formação da sociedade brasileira. Um dos livros publicados foi Os Índios e a Colonização na Antiga Capitania de Porto Seguro. Bom dia, Chico. Obrigada por participar dessa nossa temporada sobre a independência. É um prazer. Queria agradecer a disponibilidade por estar aqui. Para quem não sabe, a gente está no sábado, 7 horas da manhã, fazendo essa entrevista, antes dele viajar para o Congresso de História. Então, assim, obrigada pela dedicação. Bem, bom dia, Adriana, bom dia a todo mundo. Eu que agradeço o convite. Vai ser uma grande alegria começar o dia com essa nossa conversa e poder compartilhar com todo mundo o nosso diálogo. Massa. Chico, para compor esse episódio, a gente acessou seu trabalho e viu que ele está inserido no contexto de estudos mais recentes que analisam a independência do Brasil na Bahia a partir de uma perspectiva multifacetada. A perspectiva que você investiga em detalhes é a perspectiva indígena. Então, eu gostaria de te perguntar qual a importância da participação dos povos indígenas nas lutas pela independência do Brasil. Bem, eu primeiro informar assim que essa pesquisa ela
tem início ainda num contexto diferente, né? Foi na época do meu doutorado, eu comecei a investigar a transformação dos aldeamentos jesuíticos em vilas, em decorrência aí das políticas que a gente chama de políticas pombalinas, né? As medidas do Marquês de Pombal, que acabou por fazer que os jesuítas fossem expulsos da América Portuguesa e os antigos aldeamentos foram elevados à condição de vilas e os indígenas foram conduzidos a serem os dirigentes dessas vilas, né? Então, eles assumiram papéis na gestão municipal, né, nos cargos da governança local, como vereadores, juízes, procuradores, capitães, e, obviamente, isso se dava também num cenário de contradição, porque, ao mesmo tempo que eles tinham esse autogoverno indígena, eles estavam submetidos a um processo rígido, né, de imposição cultural, a partir de um regimento chamado Diretório Pombalino, onde havia um diretor, um branco, nomeado pelo Estado, que assumiria a tutela sobre esses indígenas, sendo responsáveis pela educação das crianças, pela distribuição da mão de obra indígena, pela imposição de uma série de normas, né, como, por exemplo, falar exclusivamente a língua portuguesa, usar nomes de famílias portuguesas, se vestir, ter que morar em casas unifamiliares. Então, esse programa, que eles chamavam de programa de civilização dos indígenas, ele se dava nesse contexto em que, ao mesmo tempo, se defendia, do ponto de vista legal, uma liberdade para esses indígenas, garantindo, portanto, um espaço, digamos assim, de ampliação da politização. Então, eu estudei isso até o início do século XIX, e foi, durante muito tempo, o meu objeto principal de investigação. Chegando próximo dessas comemorações dos 200 anos da independência, eu comecei a me perguntar, né, se na Bahia existiam 14 vilas de índios, dessas povoações que foram criadas no século XVIII, nesse contexto, e elas chegaram até o século XIX nessa condição de uma vila de índios, o que elas fizeram no contexto da independência, né? Como é que foi a atuação desses indígenas no processo de independência? Então, esse foi o pontapé inicial da minha reflexão. E isso se articulava com um grande paradoxo, né? Assim, se, por um lado, eu sabia que existia, né, a presença desses indígenas nessa sociedade baiana do início do século XIX, por outro lado, a historiografia, ou seja, os estudos históricos disponíveis, eles não levavam em consideração a presença dessa população, né? Claro que a gente consegue encontrar nos clássicos estudos sobre a independência referência sobre a existência de indígenas aqui e acolá, né? Mas são sempre referências muito pontuais, né? E em geral, apresentada a partir de uma perspectiva de muita submissão, né? Ou então de um primitivismo muito intenso. Então, para citar um exemplo bem concreto, o Braz do Amaral, que escreve um estudo clássico no início do século XX, né, no período da comemoração dos 100 anos da independência, nesse estudo ele vai dizer que os indígenas participaram da guerra com algumas tropas que, no início dos conflitos, estavam lá com arco e flecha, e essas tropas eram tropas bisonhas, né? O termo bisonho no vocabulário militar significa tropas inexperientes. E isso me chamava muita atenção, porque os indígenas não eram inexperientes na guerra, né? Não eram antes da chegada dos europeus, ou seja, os grupos indígenas brigavam entre si, guerreavam entre si, sobretudo os grupos tupi, e também não eram na experiência colonial, porque desde quando inicia a colonização, essa relação de aliança e guerra definia a relação dos indígenas com os europeus, né? E sempre houve uma política de apropriação, de construção de alianças para a guerra, né, entre portugueses e indígenas, né? Os holandeses foram expulsos de Salvador no século XVII graças a tropas indígenas, né? Então,
essa era uma contradição que me chamava bastante atenção, né? E acredito que o ponto central para que a gente consiga superar, né, essa contradição é a discussão sobre o que era ser indígena no início do século XIX, né? Acho que o ponto central é esse. O que eram os indígenas no início do século XIX? Né? E acho que a gente consegue responder isso num diálogo muito franco e necessário com a antropologia. A história precisa dialogar com a antropologia para poder entender essas populações. Se a gente vai olhar a documentação desse período, a gente consegue identificar, de fato, que existia um grupo significativo da população desse período que era classificada genericamente como índios. Índios, um termo genérico que apaga, por exemplo, a grande diversidade cultural que existia desses povos. E a Bahia desse período era muito rica em diversidade, muito. Só para a gente atestar essa diversidade, basta ler o livro Viagem ao Brasil, do alemão Maximiliano Wied-Nevide, que passou pelo litoral da Bahia em 1816 e 17, ou seja, bem próximo da independência. E ali no sul da Bahia, no que hoje a gente chama de extremo sul e sul da Bahia, Maximiliano registrou mais de 17 grupos indígenas, Machacali, Krenak, Botocudo, Pataxó, todos Camacan, e se a gente for observar a própria forma como ele desenha esses grupos indígenas, a gente vai ver que eles eram diferentes no fenótipo, ou seja, no tipo físico, como era também diferente nas línguas. Então a gente já tinha uma grande diversidade de grupos indígenas no período da independência. Só que elas são todas classificadas nesse guarda-chuva chamado índios, né? Um termo genérico que apaga essa diversidade. Só que a diversidade indígena nesse período, ela não estava apenas nesse elemento sociocultural, estava também definida na relação que os grupos indígenas estabeleciam com a própria sociedade envolvente do período, com aquela sociedade que até então era a sociedade colonial, né? Então, existia basicamente dois grandes grupos de indígenas nessa relação com a sociedade envolvente. Aqueles indígenas que eram considerados aliados e os indígenas que eram considerados inimigos. Os indígenas considerados aliados, eles viviam dentro da sociedade envolvente, eles viviam dentro da sociedade colonial portuguesa. Eles moravam nas aldeias, algumas aldeias religiosas que existiam, não mais dos jesuítas, que os jesuítas tinham sido expulsos, né? E viviam nas vilas de índios. Como eu falei, existia na Bahia 14 vilas de índios, né? Eram elas Abrantes, que fica bem próximo de Salvador, Pedra Branca, que é fronteira com Cachoeira, Soure, Pombal, Mirandela, Prado, Alcobaça, Belmonte, Trancoso, Verde. Então, veja, 14 vilas de índios. Essas vilas de índio, elas eram habitadas majoritariamente por indígenas, mas também tinha presença branca nessas vilas. Esses indígenas que habitavam essas vilas, e, portanto, eram considerados indígenas aliados, eles, nesse momento, eram chamados de índios já domesticados, ou indígenas mansos, ou índios já civilizados. Eram esses termos, obviamente termos, né, que hoje são repugnantes, né, mas eram os termos usados na época para classificar esses grupos. Observe que o fato de dizer que eram índios já civilizados significa que eles já dominavam os códigos daquela sociedade. Falavam a língua portuguesa, tinham nomes portugueses, né, sabiam transitar naquela sociedade, mas continuavam sendo identificados e eram identificados por eles mesmos como índios, certo? Então, quando a gente vê a documentação, todos esses grupos eles estão dizendo, sou índio da aldeia tal, sou índio da vila tal, né? Então, eles se afirmam nessa condição de indianidade. E existiam os grupos indígenas dos sertões, né, que moravam nas matas, eram chamados índios selvagens. Esses eram aqueles que eram arredios ao contato com a sociedade nacional, né, com a sociedade colonial nessa época. E que, inclusive, no sul e extremo sul da Bahia, esses grupos estavam sendo objeto de guerra justa. Desde 1808, a Bahia estava em guerra contra os indígenas genericamente identificados como botocudos. Então, nesse período, é um período em que, antes mesmo da Guerra da Independência,
já existia uma guerra contra grupos indígenas inimigos. E quem é que está lutando contra esses grupos indígenas inimigos? As tropas de índios aliadas, né? Então, um dos compromissos desses indígenas que são aliados, que vivem dentro da sociedade colonial, era prestar serviços públicos e privados. Eles eram obrigados a fazer isso. E um dos serviços públicos que eles assumiam era a guerra, certo? Então, eu acho que identificar essa presença indígena, ou seja, identificar que existia essa categoria do ponto de vista social, é fundamental. Ela existia do ponto de vista legal, porque se a gente olha a legislação indigenista, e tudo isso que eu falei de dividir os grupos entre aliados e inimigos, já estava presente na legislação, certo? Agora, do ponto de vista social, é fato, existiam esses grupos. E aí a questão central é essa. Se existia a presença desses grupos, e se esses grupos tinham uma longa tradição de atuação na guerra, como é que esses grupos não teriam sido convocados para participar da guerra? Certo? É óbvio que eles participaram. Então, essa a dimensão que a gente precisa dar e que a pesquisa que eu tenho desenvolvido está apontando, né? Esses grupos desses indígenas chamados de já civilizados, eles participaram do processo da independência através de dois instrumentos fundamentais. Um era aquele que, desde o período colonial, eles estavam sempre requisitados, que era a guerra. Os indígenas aliados sempre foram responsáveis pela defesa do território, que era uma atribuição deles na aliança com os portugueses, e o outro espaço foram as câmaras municipais, né? Como eu falei logo no início, essas vilas de índio contavam com a presença dos indígenas nas instâncias de poder local. E eles foram instrumentalizando essas instâncias para definir também suas posições. Então, foram essas duas importantes participações dos indígenas nesse processo, né? Então, acho que é um pouco essa dimensão da percepção da presença desses indígenas, né? A gente conseguir notar a existência deles e perceber que eles atuavam, do ponto de vista histórico, de acordo com as condições que estavam ali apresentadas para eles, e levando em conta uma longa experiência de contato com a sociedade envolvente. Por curiosidade, Chico, já que você está falando das vilas da Bahia, você estudou alguma coisa sobre Missão do Saí, depois Vila Nova da Rainha, depois Senhor do Bonfim, que eram vilas importantes, né, para a nossa região. Por curiosidade, eu sei que sua pesquisa está mais focada no sul da Bahia, mas eu fiquei com essa curiosidade. Dessas vilas a gente encontrou referências muito esparsas, né, assim, não tem nada muito sistemático. A do Saí, a gente encontrou um requerimento no início da década de 1830, porque o que aconteceu foi uma coisa interessante. Todas essas vilas, essas missões, elas em algum momento foram convocadas a fornecer soldados para a guerra, certo? Porque era uma atribuição comum, não necessariamente para a guerra no recôncavo, mas houve um contexto de disputas que vai se dispersar, e isso é pouco explorado, inclusive, na historiografia baiana, né? Então, por exemplo, quando Salvador já está totalmente cercada por terra e precisava se alimentar, né? Não tinha mais, a estrada das boiadas estava já dominada pelo exército, o ponto de Itapuã fechava o acesso norte a Salvador, a ilha de Taparica estava dominada pelos baianos, então Salvador só tinha uma única alternativa para se alimentar, que era o mar, certo? Então, o que é que Madeira de Melo vai fazer? O general português Madeira de Melo, ele vai organizar frotas de embarcações que começam a fazer saques nas vilas do sul para poder obter a alimentação. Então, vai ter um ataque, pelo menos 2 registros de ataques de embarcações às vilas de Maraú e de Cairu. E os indígenas de Santarém, a vila de Santarém é uma vila de índio, né? A Santarém é a atual Ituberá. Esses indígenas vão ser convocados para poder defender a vila de Maraú, principalmente. Então, veja,
A mesma coisa vai acontecer com esses aldeamentos aí dessa região que você citou, para poder se deslocarem para ir para o sertão de Sergipe, porque Sergipe não acatou de início o projeto independentista. Então, a gente encontra requisições de indígenas para essas missões, para eles enviarem soldados para as expedições que vão tentar tomar o controle de Sergipe, para que Sergipe se convertesse, digamos assim, ao projeto de independência, né? Então, eu acho que é uma questão ainda a ser bastante estudada, né? Mas tem um caso curioso, assim, dessas aldeias mais distantes, né? A missão de Juazeiro, que era administrada por um religioso franciscano, ela vai pegar em arma contra a independência, né? Os indígenas vão ser armados por esse chefe, né, da missão, por esse religioso que era o responsável pela missão, e que era um europeu, né, que era um português, e eles vão resistir ao máximo à aclamação de Dom Pedro. Só que aí vai ter todo um cerco à missão, e finalmente o religioso vai ser preso, os indígenas vão ser inocentados, né, porque vão supostamente ser identificados como iludidos, né, de que eles foram iludidos pelo religioso, eles não conseguiam discernir efetivamente o que estava em jogo, né. É interessante como é que certamente eles devem ter utilizado desse argumento, os indígenas devem ter utilizado desse argumento de dizer que eles, né, levavam em conta o papel, a capacidade de representação e o poder de tutela que esse religioso possuía, e aí eles vão ser inocentados, os indígenas vão ser inocentados, mas o religioso vai ser preso e enviado para o convento de São Francisco, no Rio Paraguaçu, e vai ficar preso lá numa cela, até depois a gente não ter mais notícia dele, né? Então, isso mostra como é que, mesmo nas vilas mais distantes, né, mesmo nas aldeias mais distantes, nas aldeias indígenas mais distantes, inclusive dessas que estavam sendo administradas já por religiosos das mais diversas ordens, né, mas sobretudo dos franciscanos, como é que elas se envolveram também nesse processo da independência, né? Em geral, fornecendo soldados, mas também garantindo, de alguma forma, uma certa projeção, né? Porque no contexto da independência, o que é importante a gente notar é que ninguém sabia, naquele momento, o que ia acontecer, né? Sabia-se que tinha diversos, como eles falavam na época, diversos partidos que estavam atuando, mas ninguém sabia qual seria o destino daquele processo. Então, muitos grupos, dos mais variados grupos sociais, políticos, eles vão fazer leituras e tentar defender os seus interesses. Então, todo mundo disputou posições naquele contexto, né? Os religiosos faziam isso e os indígenas também faziam isso, né? Então, eles tentavam se inserir nesse contexto, não numa perspectiva, e acho que isso é um ponto importante de destacar, os indígenas não entraram nessa disputa numa perspectiva de defender um projeto nacional. Não era isso que eles queriam. O que eles queriam era defender os seus projetos, que a gente poderia chamar de projetos étnicos, ou seja, resolver os problemas de suas respectivas comunidades. É por isso que a gente vai ter posicionamentos de grupos indígenas diferentes. Por quê? Porque cada grupo indígena e cada comunidade indígena tem uma história, e essa história traz demandas para aquele contexto. Então, para citar um exemplo bem interessante, a gente tem na comarca de Porto Seguro 2 vilas de índio, uma próxima da outra. Essas 2 vilas são formadas por grupos tupi, né? Que é a vila de Trancoso, que é o atual distrito de Trancoso, que pertence a Porto Seguro, hoje, né? E a Vila Verde, que é o atual distrito também de Porto Seguro, chamado Vale Verde. Essas 2 vilas, elas ficam próximas, menos de 30 quilômetros uma da outra, certo? E elas tiveram um posicionamento diferente. Vila Verde foi a primeira vila de toda a comarca de Porto Seguro a aclamar a independência.
eles foram os primeiros da região. Inclusive, depois que aclamaram a independência, montaram uma tropa e foram para a capital da comarca, que era Porto Seguro, que era uma vila de brancos, para poder exigir a aclamação da independência. Porque em Porto Seguro, o ouvidor, que era o chefe jurídico, né, que existia na localidade, em toda a região, era português e contrário à independência, né? Então, os indígenas chegam, cercam a vila, garantem uma certa proteção, e aí os que eram favoráveis vão aproveitar aquele contexto e vão aclamar Dom Pedro também. Em Trancoso, eles estavam na deles, não estavam, até então, não estavam externalizando nenhuma posição. Depois que Porto Seguro aclamou a independência, ou melhor, aclamou Dom Pedro, que representava naquele momento um projeto de independência, de autonomia e tal, os brancos de Porto Seguro, né, as elites de Porto Seguro, começam a pressionar Trancoso a aclamarem também Dom Pedro, né? Só qual era um grande problema? As elites de Porto Seguro tinham uma relação com os indígenas de Trancoso muito tensa, porque parte significativa das obras públicas de Porto Seguro era realizada pela mão de obra indígena compulsória que vinha de Trancoso. Então, qual foi a lógica das lideranças indígenas de Trancoso? Bem, se as elites de Porto Seguro estão exigindo que a gente aclame Dom Pedro, boa coisa não é, não vamos aclamar. E aí eles vão se colocar contra a aclamação a Dom Pedro. E vão pegar em armas, de tal modo que uma das lideranças da vila, um indígena, cujo nome eu posso recordar ao longo da nossa conversa, ele vai ser preso e enviado para o Rio de Janeiro, para a corte, vai ficar preso lá por quase um ano. Ele só retorna no final do período da guerra, né? E vai ser absolvido no final, mas depois, quando ele retorna, ele vai, inclusive, voltar ao cargo de vereador, né? Ou seja, depois ele vai continuar tendo um papel importante na vila. Mas veja, houve um posicionamento diferente de duas vilas de índios que estavam próximas. Mas por quê? O que é que explica esse posicionamento diferente? Os contextos diferentes, né? Então, isso é um dado importante para que a gente consiga dimensionar também essa diversidade de experiências de jogo político que estava colocado no processo de independência, que não se restringe, né, nem ao campo da batalha que está lá no recôncavo, nem aos projetos de poder que se articulam exclusivamente com projetos nacionais. Certo? Não é isso que estava em jogo. A gente, além dessas identidades políticas de nacionalidades e de construção de estados nacionais, a gente tinha outras identidades nessa nossa sociedade. Identidades étnicas e projetos de comunidades étnicas. E acho que isso a gente precisa dar mais visibilidade nos nossos estudos historiográficos. Eu queria voltar ao tema do paradoxo, né? Em participação recente em um evento organizado pelo grupo Arrebar o Céu, você comenta um paradoxo que é muito legal de se observar, né? O caboclo é a principal referência de uma memória popular indígena sobre o 2 de julho. No entanto, nas histórias que estão sendo contadas sobre a independência do Brasil na Bahia, os indígenas não estão presentes. Eu queria que você comentasse esse silenciamento, porque, de fato, é muito bonito na festa ter essa tradição de celebrar o caboclo, palavras de ordem que as pessoas falam, viva o povo indígena, mas o fato é que quando a gente olha as narrativas, seja na grande mídia, né, ou nos estudos historiográficos, para por aí, né? Então, eu queria que você falasse sobre esse silenciamento. Eu acho que a gente consegue compreender esse silenciamento a partir de pelo menos duas grandes explicações, né? A primeira é uma coisa que o João Monteiro, que é um pioneiro nos estudos da história indígena no Brasil, ele chamou de crônica da extinção, né? A historiografia foi produzindo uma versão da história nacional que levou como pressuposto
o natural desaparecimento dos indígenas, né? Supostamente por conta da inferioridade cultural. Então, nessa relação entre uma cultura que acreditava ser superior às culturas nativas, ela engoliria essas culturas consideradas inferiores. Então, a ação colonial era também uma missão civilizatória nesse discurso. E, ao mesmo tempo, essas comunidades nativas, elas apresentavam também certas limitações do ponto de vista biológico, né, e que não seria resistente às epidemias, morreriam, portanto, diante do contato, e também limitações do ponto de vista tecnológico, né, o que resultaria numa desvantagem no conflito bélico, o que garantiria uma facilidade no genocídio, né, na morte física dessas pessoas por meio da guerra. Então, esse conjunto de pressupostos que foram difundidos pela historiografia, todos eles facilmente desmontáveis, né? A gente consegue hoje desarticular todos esses argumentos, né? Então, falar que belicamente os indígenas tinham desvantagem muito questionável, né? Porque, sei lá, por que os indígenas foram fundamentais na guerra contra os holandeses? Porque, enquanto os holandeses perdiam tempo carregando uma espingarda, né, depois de dar um tiro, ele já tinha levado 3 flechas, né? Então, nas táticas de guerrilha que se fazia nas guerras de conquista, o arco e a flecha era muito mais efetivo, eficiente do que uma espingarda, que demorava, não existia arma automática como tem hoje, né? Você tinha que armar, você tinha que colocar pólvora, carregar pólvora em uma região úmida era difícil, né? Então, você não conseguia preservar essa pólvora. Então, todos esses discursos, eles são facilmente desmontáveis hoje, a gente consegue desarticular esses discursos, mas eles construíram essa crônica da extinção, de tal modo que parece que depois dos primeiros episódios dos contatos no século XVI, os indígenas sumiram, e é perceptível isso na historiografia. Então, se a gente pegar, por exemplo, a produção dos livros didáticos, os indígenas só aparecem no início da colonização, depois eles somem. Certo? Então, mantém essa narrativa da extinção, né? Se vai se falar dos indígenas, vai se falar para acentuar essa crônica do desaparecimento. É isso que leva as pessoas a acreditarem que na época da independência não havia indígenas, né? Ainda ontem eu estava ouvindo uma dessas palestras que aconteceram e um determinado pesquisador estava falando assim, não, no contexto da guerra havia pouquíssimas populações indígenas na Bahia. E eu fico assim super incomodado quando eu ouço isso, né? Porque não é verdade. Claro que comparado ao século XVI, a gente tinha um número menor. No século XVI, em Salvador, a gente tinha várias aldeias indígenas ainda. Mas, nesse período da guerra, a gente tem, na fronteira, com vários dos palcos da guerra, um monte de territórios indígenas, né? Pedra Branca é uma vila que está ao lado de Cachoeira. E os soldados de Pedra Branca, desde o final do século XVIII, faziam parte de uma tropa que defendia a cidade de Cachoeira. Então, como é que esses indígenas não estavam presentes? Eles estavam ali há muito tempo, certo? Então, essa crônica da extinção, ela vai causar uma certa invisibilidade. Não é uma invisibilidade do ponto de vista da história, mas é uma invisibilidade do próprio historiador e da historiadora. Então, os historiadores e as historiadoras não conseguem ver os indígenas. Sabe qual é a questão que mais tem me impactado? É quando eu pego assim, a documentação rica que a gente tem encontrado e falo assim, como é que ninguém viu isso antes? Né? Então, mas não é que não tenham visto, viam. Só que não conseguiam compreender que aquilo era a população indígena, certo? Então, acho que esse é um primeiro aspecto, essa crônica da extinção. Né? O segundo aspecto é a ausência de domínio
da história indígena e do indigenismo. Então, os historiadores e as historiadoras, só muito recentemente é que estão tendo convivência com essa discussão. Claro que esse campo de estudo no Brasil, ele data desde pelo menos a década de 1970, mas ele vai se consolidar a partir da década de 90, né? Nos cursos de formação de profissionais da história, a gente tem apenas, depois da Lei 11.645, que é de 2008, essa lei tornou obrigatório o ensino de história e cultura indígena nas escolas, só a partir dessa legislação que os cursos de história foram obrigados a ter um componente curricular que debatesse essa questão, certo? Então, digamos que é muito recente a necessidade de fazer esse debate na formação do quadro profissional, certo? Então, o que prevalece ainda hoje é um grande desconhecimento dos próprios pesquisadores sobre a história indígena e do indigenismo. Por que eu estou destacando também do indigenismo? O indigenismo é o conjunto de leis, atitudes, valores, práticas que são produzidas pelos não indígenas para se relacionar com os indígenas, principalmente pelos órgãos estatais, né? Então, muita gente desconhece a existência dessas vilas de índios e como é que elas foram criadas. Então, por exemplo, a gente consegue encontrar nos estudos clássicos os autores falando sobre conflitos que aconteceram na vila de Santarém, mas eles não vão dizer que a vila de Santarém é uma vila de índios, certo? Posições que vão ser apresentadas pela vila de Soure, mas não vão dizer que a Soure é uma vila de índio. Então, veja só, a vila de Pedra Branca, ela elegeu um representante para compor o Conselho Interino de Governo. O conselho que conduziu a guerra contava, nos primeiros anos, com um representante de Pedra Branca, da aldeia indígena. Claro que esse representante não era um indígena, mas isso por uma própria, certamente por uma negociação dos indígenas. Os indígenas devem ter pensado, bem, se a gente elege um de nós, certamente eles não vão aceitar, né? Vão aceitar um branco. Né? Então, eles devem ter negociado. Né? O padre, se eu não me engano, é que vai ser eleito, né, para poder ocupar esse espaço. Então, há um desconhecimento da história indígena e do indigenismo. Portanto, gera uma dificuldade de perceber essas movimentações. Esse caso, por exemplo, sobre a guerra, sobre a participação na guerra, é típico de quem não conhece a história indígena. Né? Quem não conhece a história indígena não sabe que os indígenas sempre foram requisitados para as guerras coloniais. E sempre uma função fundamental dos indígenas aliados era estarem dispostos à guerra. Né? Eles eram obrigados a ir para a guerra. Né? E aí, quando você conhece isso, você começa a já colocar um certo questionamento, né? Aí começa a perseguir onde é que estavam esses grupos. Eu encontrei nessa documentação uma figura importantíssima, que era um capitão chamado João Francisco de Souza, que era capitão-mor dos índios de Santarém, era esse o título, né, do cargo que ele ocupava, capitão-mor dos índios de Santarém, e ele levou suas tropas para várias batalhas na Guerra da Independência. Né? É comum a gente encontrar na documentação notícias dele levando 60 índios, 80 índios para atuarem, inclusive em Itaparica, né? No destacamento de Funil, e logo depois, quando há o ataque em Itaparica, no início de janeiro de 1823, esses indígenas coordenados por esse capitão vão para lá. Então, boa parte dessa historiografia, inclusive, olhou a existência desses capitães mores e não sabia que eles eram indígenas. Né? Esse João mesmo só foi ter a certeza de que ele era indígena porque eu encontro uma correspondência em 1824 dizendo que ele morreu. Ele vai dizer, o capitão mor, João Francisco de Souza, morreu, e como ele era capitão índio da Companhia de Índios,
nós queremos a nomeação de um outro índio para ocupar esse cargo, né? Então, eram os próprios indígenas reivindicando a manutenção desse cargo na mão dos indígenas, né? Então, isso é uma evidência desse desconhecimento. Ora, se existe uma tradição da extinção e existe uma ausência de conhecimento da historiografia, é muito difícil a gente ler a documentação e identificar a presença indígena e identificar o protagonismo indígena. Quando a gente reivindica a ideia do protagonismo indígena, significa que os indígenas são agentes da história. Eles não são apenas marionetes, ou eles não são marionetes. Eles são agentes da história. Eles se aliam e se rebelam de acordo com a leitura que eles faziam daquele contexto, compreendendo o grau de exploração, de opressão, de imposição de normas que eles tinham, mas explorando as margens, as brechas que o sistema também assegurava, né? Então, eles articulavam as suas ações a partir da leitura que eles mesmos faziam daquele contexto, né? E empreendiam as suas movimentações de acordo com essa leitura. Então, isso é um protagonismo indígena. Quando a gente fala que houve protagonismo na independência, não significa que os indígenas são comparáveis ao general Labatu, ou que eles são comparáveis ao Dom Pedro I, né? Não é isso. É dizer que eles estavam ali, eles participavam desse processo, e eles tentaram construir suas posições de acordo com os interesses que estavam colocados. Mas como assim interesse na guerra? Vou citar um exemplo que demonstra isso. Os indígenas do aldeamento Saco dos Aramaris, né, que é onde hoje é a cidade da Aramari, perto de Alagoinhas, eram indígenas Quiriri, eles atuaram na guerra, certo? Tiveram presente em vários pontos da guerra, mas principalmente ficaram na região norte, né, de Salvador, onde hoje a gente chama de litoral norte, servindo no ponto de Itapuã, sob o comando do Barão da Torre, né? E imediatamente quando suspende a guerra, quando acaba o conflito, quando se decreta a paz depois da expulsão dos portugueses, esses indígenas vão escrever um requerimento datado de agosto de 1823 e vão dirigir esse requerimento ao Barão da Torre, que era o sujeito que eles estavam subordinados naquele destacamento. Eles vão dizer o seguinte: lutamos contra os marotos, que era como se chamavam os portugueses. Demonstramos fidelidade à causa do Brasil. Queremos a proteção de nossas terras, que estão sendo invadidas pelo capitão Paranhos. Qual era a lógica de participação numa ação como essa? É a lógica que era muito comum naquele período, da troca de favores. Prestei serviço militar, demonstrei meu patriotismo, agora eu quero proteção da coroa. E essa proteção eu quero garantindo o direito à terra do aldeamento, certo? Então, essa é a possibilidade que está colocada para eles, né? Prestar um serviço e ter algum grau de retribuição, né? E isso se visualizou em alguns episódios, e vai ser interessante, como no pós-independência, vários grupos indígenas que estiveram envolvidos nessas tramas vão relembrar o pacto realizado na aclamação com Dom Pedro. Quer dizer, olha, nós estávamos desde o início favoráveis à causa do Brasil, como é que agora vocês estão virando as costas para a gente? Chico, a gente está em sintonia, porque a nossa próxima pergunta é justamente sobre a documentação. A gente ficou muito intrigado com isso, que é assim, você analisa no seu trabalho diferentes documentos históricos, né, sobre os povos indígenas e a participação na independência, mas eu queria saber por que esses documentos só estão vindo à tona agora. Você tocou brevemente nisso na pergunta anterior, né? Por que a historiografia oficial deixou esse recorte de lado? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como tem sido o seu processo de investigação, que eu imagino que é árduo, né? Sim. De fato, boa parte do argumento que justificava, né, essa exclusão dos indígenas da escrita da história
era de que os indígenas não possuíam documentos escritos, né? O Francisco Van Hagen, que é um historiador do século XIX, chamado pai da historiografia brasileira, ele dizia o seguinte, que sobre os indígenas não é possível ter história, é apenas possível ter etnografias, né? Porque supostamente não teriam deixado registros, né, da história. Essa versão, ela está já bastante ultrapassada, né? Tanto porque é possível escrever uma história indígena utilizando documentos que não são necessariamente escritos, né? A gente tem outras fontes históricas, né, para poder escrever a história indígena, da arqueologia, a linguística, da cultura material, enfim, da oralidade, mas também porque é possível, para o passado mais recente, a gente escrever uma história utilizando documentos que, mesmo que não tenham sido escritos por indígenas, tratem dos indígenas. Basta a gente ler esses documentos a contrapelo, ou seja, tentando ver um contradiscurso ali presente, né? Mas mesmo assim, mesmo com essas inovações, digamos assim, é preciso olhar bastante essa documentação, porque a gente consegue ver uma autoria indígena nessa documentação, né? Então, uma das coisas que eu tenho discutido agora, né, e faz parte de um dos produtos de um projeto que a gente está desenvolvendo junto ao UNEB, que é publicar uma coletânea de documentos sobre os indígenas na independência, é fazer uma discussão sobre o que seria a autoria indígena nessa documentação, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a vila de Trancoso, Verde, Soure, Mirandela, eram vilas que eram majoritariamente comandadas por indígenas. As câmaras municipais só tinha um único funcionário não indígena, que era o escrivão-diretor. Os outros todos eram indígenas. Ora, quando a gente pega a documentação, quando a gente pega os estudos historiográficos, e a gente vai ver, por exemplo, os estudos que falam da Câmara de Salvador, e aí a gente sabe que na Câmara de Salvador, quem está lá presente na Câmara de Salvador são os proprietários de terra e de escravos. São, sobretudo, os produtores de açúcar. Aí, quando essa Câmara toma uma decisão, a historiografia fala bem assim, a elite baiana açucareira diz isso pela Câmara Municipal, certo? Então, toda a historiografia aceita o fato de que os chamados homens bons da Câmara de Salvador era a elite açucareira e escravista. Se eu estou dizendo que na Vila Verde os indígenas eram os únicos membros da Câmara, eu posso dizer que os documentos que são produzidos por essa Câmara são documentos que refletem interesses indígenas. Portanto, são de autoria indígena, certo? Claro que eu sei que existem diferenças entre os indígenas, assim como existem diferenças entre a açucarocracia, né? Essa elite açucareira. A gente tem disputa intraclasse, né? Entre as famílias que produziam açúcar. Mas quando a gente está fazendo uma análise mais geral, diz, olha, isso foi o consenso que eles conseguiram chegar. Então, quando eu olho essa documentação de Vila Verde, eu posso dizer, esse foi o consenso que as elites indígenas conseguiram encontrar. Isso é uma forma de autoria, certo? Então, estudar essa documentação das câmaras das vilas de índio pode se aproximar de uma autoria indígena. Claro que a gente vai ter que dialogar com as diversidades de situação. Em Trancoso, Verde, Mirandela, a gente tinha quase todos os cargos indígenas. Em Abrantes, só um juiz era indígena na Câmara. Pelo menos até 1824. Em 1824 já tem uma mudança, eles já desaparecem da Câmara. Em Santarém, vai continuar existindo apenas o procurador, que vai ser, o procurador da Câmara é que vai ser branco. Os demais vão ser indígenas. Até uma reforma que vai existir em 1828, que vai inviabilizar a participação indígena em todas as câmaras, certo?
Então, veja, se até esse período eu consigo identificar essas especificidades, eu posso dizer que essa documentação é uma documentação indígena, ou pelo menos que reflete um certo consenso dos indígenas para resolver determinadas questões. Agora, existe também uma documentação feita pelos próprios indígenas, na forma de petição, de requerimento, de representações, e são várias, inclusive durante a guerra, certo? Durante a guerra, é conhecida já representações feitas pelos indígenas de Pedra Branca, né? No meio da guerra, no início da guerra, em setembro de 1822, os indígenas de Pedra Branca entram com um requerimento ao Conselho Interino de Governo, dizendo o seguinte, que eles estavam já há 3 meses no serviço militar e que estavam pedindo dispensa e o pagamento de seu serviço. O Conselho Interino concede o que eles estavam solicitando. Por quê? Porque havia uma certa tradição no serviço militar dos indígenas de que esse serviço ele tinha início, meio e fim. O general Labatu ele vai entrar em conflito com a existência de indígenas no exército justamente por conta disso, né? Claro que ele também devia ter uma certa visão eurocêntrica que não conseguia entender a importância de tropas que tinham arco e flecha, né? Embora nem todos os grupos indígenas usassem arco e flecha. Os indígenas da aldeia de Santo Antônio, eles vão ser escalados para a guerra, e o comandante que vai lá fazer a revista na tropa vai dizer assim, olha, eles estão aqui e tal, mas não usam mais de arco e flecha, eles usam espingarda, né? É interessante esse documento dele, que parece até um estranhamento dele, olha, eles usam espingardas, né? Então, essa presença desse requerimento dos indígenas de Pedra Branca evidencia como é que eles estavam constantemente fazendo uso daquilo que eles entendiam como direitos, né? Mesmo no contexto de exceção, que é a guerra. Eles vão entrar com requerimentos, são vários esses requerimentos durante esse período, né? O que eu tenho estudado não é só o período da guerra, né? Eu tenho estudado o período do pós-guerra também, né? Porque é fundamental, a guerra e o processo de independência marca a construção do Estado Nacional. E depois, o que aconteceu com esses indígenas, né? Então, nesse pós-guerra, o número de documentos indígenas, ele é muito maior. São várias as representações, e é bom, tem uma grande discussão hoje na historiografia sobre o direito de petição, né, que é o direito dos grupos entrarem em reivindicação dos seus direitos junto com o Estado nascente, né, um Estado que vai, pela primeira vez, garantir direito constitucional aos seus cidadãos. Então, a gente vai ter um número significativo desses requerimentos, né? E tem documentos que são de autoria indígena individual mesmo, né? O João Francisco de Souza, o capitão-mor de Santarém, ele mesmo vai escrever alguns documentos, né? E vai enviar esses documentos para o Conselho Interino de Governo. Então, tem um método de pesquisa que tem sido importante nessa minha investigação, que é o método onomástico, né? O onomástico vem de nome, né? De você fazer a pesquisa pelos nomes. Então, acredito que, inclusive, a publicação dessa documentação, ela vai ser importante para pesquisas futuras, para a gente fazer essa lista nominal, cruzando ela com outros tipos de documentação. Então, vejam, eu recentemente encontrei na Vila de Barcelos a referência a um vereador que foi importante no processo de aclamação de Dom Pedro e tal, e o nome dele era Pantaleão das Neves, né? E eu tinha suspeita, e ele vai assinar também um documento depois, tentando se defender de uma determinada acusação, e eu tinha suspeita de que esse indivíduo era indígena. Achei uma documentação de 1845 que tinha a lista dos habitantes da Vila de Barcelos, que ficava na comarca de Ilhéus. E nessa lista tem lá o nome de Pantaleão das Neves, que na época tinha 80 anos, era viúvo e vivia como lavrador. É o Pantaleão que foi o vereador na época da independência, né? Então, isso a gente começa... Pronto, era um indígena mesmo, né?
Então, a gente começar a fazer cruzamento, por exemplo, com os livros de batismo, os livros de óbito, os livros de casamento, né, para que a gente possa identificar, porque um dos grandes, além desse problema da invisibilidade que os historiadores têm, né, de enxergar os indígenas, né, tem o fato de que, em decorrência da legislação pombalina, os indígenas têm nome e sobrenome português. Então, é difícil. E existia na legislação pombalina uma política que tentava criminalizar a distinção entre indígenas e brancos, né? Então, era difícil a gente encontrar na documentação a referência de que aquele indivíduo é ou não indígena, né? Geralmente, isso só acontece quando tem conflito. Né? Quando tem conflito, os brancos vão começar a identificar. Ele é rústico, né? Ele é selvagem, é incapaz, aí pronto. Aí vem todo o estigma social para poder garantir uma distinção mesmo em relação a essas populações. Então, o que eu quero finalizar nessa sua pergunta é dizer que a gente tem ainda um número significativo de documentos a explorar, não só sobre o período da independência, mas sobre esse período imediatamente posterior à independência, que foi crucial, porque os 10 anos seguidos, né, os 10 anos depois da independência, foram anos que esmagaram, né, os direitos que os indígenas tinham conquistado no período anterior e inviabilizaram, por exemplo, a participação política nas câmaras, restringiu o direito à terra, e impediu, portanto, o próprio direito à diferença, à medida que parte significativa das elites locais e regionais vão começar a fazer um discurso de que já não eram mais indígenas, né, eram mestiços, né, e isso vai atacar diretamente essas comunidades. E essa é justamente nossa próxima pergunta. Quais foram os principais desafios enfrentados pelos povos indígenas após a luta pela independência do Brasil na Bahia, né? E como essas experiências influenciaram a busca por direitos, por liberdade e terra ao longo do tempo? Isso. Eu acho que o grande desafio dos indígenas era se afirmarem na condição de cidadãos, né? Que, para eles já eram cidadãos, né? Claro que esse termo cidadão é uma construção exatamente desse período, né, da construção de um Estado Nacional. Na época colonial, não havia essa categoria, existia privilégios, isenções dos diferentes grupos, né, que compunham aquela sociedade. Mas, a partir do momento que a ideia de Constituição é disseminada, né, e a independência ela se dá no contexto do movimento constitucionalista, né, toda a movimentação, toda a ruptura, ela vai ser construída exatamente porque houve a Revolução Constitucional do Porto, lá em Portugal, em 1820, e essa ideia de cidadania começa a ser discutida, né? Quando a gente vai, por exemplo, na Assembleia Nacional Constituinte de 1823, os debates que estão sendo colocados lá dentro tentam levar em conta a discussão sobre os indígenas e a cidadania, né? O Montezuma, que é um deputado baiano, que inclusive foi membro do Conselho Interino de Governo, ele tem algumas falas lá que são interessantes, né? Ele vai dizer assim, olha, ele defendia uma ideia de que existia 2 tipos de cidadãos, né? O passivo e o ativo. Ele dizia assim, olha, os indígenas, eles são brasileiros, mas não podem ser considerados cidadãos. Aí depois ele faz uma observação. Eu estou falando dos indígenas selvagens. Eles são nascidos no Brasil, eles são naturais desse lugar, eles são livres, mas não são cidadãos porque não estão vivendo dentro da sociedade. Aí ele volta a fazer a observação, mas não estou falando dos indígenas já civilizados. Ou seja, ele sabia, como um baiano que era, né, e que acompanhava, né, todas essas disputas e essa relação dos indígenas considerados já civilizados naquela sociedade, ele sabia que aqueles que viviam nas vilas e nas aldeias, eles tinham o título de cidadão, né? Eles eram nascidos no Brasil, eles eram livres, eles
viviam na sociedade, né? Então, eles tinham tudo para se enquadrar no artigo que definia a cidadania na Constituição de 1824. Os indígenas, eles vão disputar essas ideias, né? Ora, se eles já, desde 1758, eles já tinham o direito de ocupar cargos na governança local, como juízes e vereadores, tinham o direito de ocupar cargos nas ordenanças, né, que eram essas forças armadas milicianas das vilas. Eles participaram das primeiras eleições, porque os indígenas, essas vilas de índio vão participar da eleição para deputados às cortes de Lisboa, depois vão participar da eleição para deputados das cortes do Brasil, né, da Assembleia Nacional Constituinte de 1823, vão fazer as eleições paroquiais para eleger os membros do Conselho Interino de Governo, ou seja, eles estão participando de todos os eventos desse momento da construção do Estado Nacional, certo? Só que o que é que vai acontecer? Existia nessa relação com a sociedade local e regional um interesse muito evidente das elites locais com as populações indígenas. Primeiro, o uso dessa população como mão de obra. É um tema, inclusive, ainda pouco explorado, né? Mas eu estou cada vez mais convencido de como o trabalho indígena ele era essencial em determinadas regiões da Bahia. No sul, no extremo sul, não haveria a possibilidade da economia rodar se não fosse a exploração do trabalho indígena. E essa exploração do trabalho indígena se dava de forma compulsória. Os indígenas eles eram obrigados a trabalhar para os brancos. E eram trabalhos muito forçados, né, muito extenuantes. E a documentação mostra isso. Tem uma documentação da Câmara de Vila Verde, ou é de Trancoso, agora eu não consigo ter certeza, mas que eles vão denunciar trabalhos que são recrutados através da ideia de orfandade, né? Ou seja, os indígenas, mesmo adultos, eles eram considerados órfãos por serem inferiores culturalmente, ou supostamente inferiores culturalmente. E, portanto, eles eram obrigados a esse trabalho compulsório, certo? Então, esse era um interesse, né, que essa população estivesse a serviço dessas elites locais e regionais, e o outro interesse era a terra indígena. Todas essas aldeias, todas essas vilas, elas eram, desde sua origem, definidas como terras dos indígenas. Em geral, uma légua em quadra. E aí, as frentes de expansão, né, econômica que a gente vive nesse período está interessada nessas terras. É exatamente nesse momento, no pós-independência, que essas elites vão começar a dizer, olha, eles não trabalham, olha, eles não são mais indígenas. Para quê? Para poder liberar essas terras para a ocupação desses segmentos, né? Então, nesse contexto que os indígenas vão apresentar, no período imediatamente após a independência, o direito à liberdade, ou seja, de dizerem, olha, nós não somos cativos, nós somos cidadãos, a gente tem que ter a liberdade de dizer se a gente quer trabalhar ou não. Então, é muito intensa a disseminação de documentos, a produção de documentos com esse conteúdo, e também a defesa de seus territórios, né? Dizendo que eles eram proprietários naturais da terra, né? Eles usavam a legislação do início do período colonial, dizendo que eles eram senhores das terras, e, portanto, eles tinham que manter esse direito herdado da época colonial. E tem uma discussão também importantíssima para eles nesse momento, que é o direito de participar da política, né? Eles passam a reivindicar a ideia de que aquelas vilas são vilas deles, e, portanto, eles que têm que ficar no governo local. E isso vai ser tão intenso, de modo que, quando o Brasil, né, o Estado brasileiro, decide reformular as câmaras municipais, numa lei de outubro de 1828,
isso vai impactar diretamente na vida das populações indígenas. Porque o critério estabelecido para a presença agora nas câmaras é um critério econômico, né? Precisa ter uma renda, e essa renda os indígenas, em geral, não tinham. E aí os indígenas passam a ser excluídos da Câmara. E isso vai, inclusive, gerar revoltas, né? Em Pedra Branca vai ter uma revolta, em Trancoso vai ter uma revolta, em Soure vai ter uma revolta, em Parado vai ter uma revolta. O início da década de 1830 na Bahia é um período de revoltas indígenas. E eles estão brigando contra o quê? Contra a perda do direito político e contra a insegurança territorial. E aí o que é interessante a gente perceber, assim, para a gente ir encerrando, né, esse nosso bate-papo, é como é que, passados 200 anos, as populações indígenas continuam lutando pela mesma coisa. O direito à liberdade de ser o que eles são, e por isso, inclusive, ter participação política, né, e o direito à terra. Então, hoje, os 30 grupos indígenas existentes, né, os 30 povos indígenas existentes na Bahia, estão lutando exatamente pela mesma coisa. O direito pela demarcação das terras e o direito de participação política, né? Então, eu acho que é importante a gente revelar essa história, inclusive para dizer, olha, temos na atualidade poucos vereadores indígenas na Bahia, né? Mas já existia um período, no século XVIII e XIX, em que havia vereadores indígenas, eles pautavam os interesses indígenas nas câmaras. Daí a importância de hoje elegermos vereadores indígenas para que eles pautem também as suas demandas. Deputados indígenas para que eles pautem as suas demandas, né? E com isso o Estado passe a ser um Estado de fato representativo, né? Que dê conta da pluralidade de interesses dessa nossa sociedade. Então a gente ainda precisa, passados esses 200 anos, rediscutir a relação que o Estado Nacional estabelece com as populações indígenas, reconhecendo, inclusive, que antes e hoje eles são sujeitos fundamentais na luta política. Não à toa que, certamente nesse atual contexto, os indígenas representam talvez o mais aguerrido movimento social no Brasil. Chico, para terminar nossa entrevista, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu estou fazendo para todos os historiadores convidados nessa temporada, né? A gente está ouvindo pessoas que estudam diferentes perspectivas, então é bom ouvir de vocês resposta para essa pergunta. Quais são os desafios de se estudar a independência do Brasil na Bahia, considerando a sua complexidade, as ausências e silenciamentos que ainda pairam sobre o tema? Eu acho que hoje o grande desafio do estudo desse processo é a gente valorizar a pluralidade, né? Cada vez mais temos falado de independências e não de independência. E se isso vale para estudar a experiência nacional, isso também vale para estudar a experiência baiana, né? Não dá para a gente falar apenas da independência no recôncavo, da independência envolvendo as elites, da independência envolvendo a guerra, né? A gente precisa levar em conta a pluralidade. Cada vez mais, se a gente se dedicar ao estudo dessa experiência riquíssima da Bahia, a partir de recortes espaciais, de recortes temáticos, a gente vai ter uma dimensão muito rica do que foi o processo da independência. E acho que os estudos já apontam para isso, né? Então, o que a gente tem visto hoje na identificação de personagens da independência, como os estudos sobre Maria Quitéria, sobre Maria Filipa, né? Os estudos relacionados às diversas áreas de conflito, então, os estudos que já foram produzidos sobre Caetité, né? Sobre a região de Itacaré, né? Então, como é que e das comemorações também, né? Então, dos diversos lugares onde tem a comemoração da independência. E como esses estudos, eles também vão produzir a possibilidade de reinterpretação dos episódios a partir dos próprios sujeitos, né? À medida que se destaca a presença
desses personagens, desses acontecimentos, e como isso vai, na atualidade, ou seja, no tempo presente, acionar elementos de uma disputa de memória, né, mas, sobretudo, de um projeto de futuro, né, um projeto de futuro que vai levar em conta o direito à memória, mas o direito à própria existência. Então, acho que o grande desafio é esse, é a gente se pautar na perspectiva da pluralidade e explorar os arquivos disponíveis, certo? É uma das coisas assim, e aí eu queria, né, sabendo que o seu podcast, o projeto do Arribacel, ele dialoga muito com profissionais em formação e tal, o desafio que tem de compreender que a história, ela está sempre em construção, né? A história escrita, ela está sempre em construção, né? Ele é sempre um conhecimento incompleto, né? Então, não existe tema já esgotado, né? Uma mesma documentação que foi trabalhada por historiadores clássicos e tal, pode ser relida com outros olhares, né? O Frei Beto tem uma frasezinha que eu gosto sempre de usar com meus estudantes, ele diz assim, cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? Se a gente tem diferentes pontos de vista olhando a documentação, ele vai encontrar coisa que o outro não viu, certo? E é isso que a gente precisa estimular, né? A gente tem uma rica documentação sobre o processo da independência. Essa documentação, ela ainda tem muita coisa a nos dizer, nós ainda precisamos colocar muitos questionamentos a essa documentação. Nossa, muito obrigada, Chico. Foi uma grande aula. Nem sei se eu preciso tomar café mais hoje, eu tô completa. Muito obrigada por participar mais uma vez. Achei riquíssimo seus ensinamentos. E volte sempre, né? Fica o convite aberto. Estarei sempre à disposição e um abraço a todo mundo. A história é uma trama complexa de acontecimentos e vozes que muitas vezes são deixadas de lado. E por isso é importante lembrar, pesquisar e ampliar as perspectivas. Como bem disse Ailton Krenak, a memória é a consciência crítica. E quando deixamos de reconhecer as diferentes vozes, ficamos reféns de discursos manipuladores. Através da pesquisa e do resgate dessas histórias silenciadas, trazemos à tona um olhar mais amplo e justo sobre o passado. Conhecer esses diferentes aspectos nos permite questionar e entender de forma mais profunda o Brasil de hoje. Bom, nos próximos episódios continuaremos nossa jornada pela independência do Brasil na Bahia. Eu agradeço a todos vocês por nos acompanharem até aqui. E não esqueçam de compartilhar esse episódio com a galera. Nos encontramos no próximo capítulo. Até lá! Este episódio é uma realização da Calumbi Produções e do grupo Arribacel. Coordenação do projeto, Cláudia Pereira Vasconcelos. Pesquisa, Luciano Xavier, Fernanda Caroline dos Santos e Felipe Neiva. Roteiro, Felipe Neiva e Adriana Santana. Produção e apresentação, Adriana Santana. Assistente de produção, Aurivone Ferreira. Monitoras, Gisele Rios, Luísa Camões, Laís Oliveira e Adina Rios. Edição de som, Luan Salama. Design, Tai Oliver. Assessoria de imprensa, Lorena Simas. Trilha sonora, Grupo de Calumbi de Itiúba. Esta temporada é resultado do projeto Arribacel, Independência e Liberdade por outras histórias da Bahia. Contemplado no edital número 111/2022, Proapex UNEB, para financiamento de projetos de extensão voltados para a campanha Igualdade e Justiça
200 anos de independência do Brasil na Bahia.